Após boatos de que o Faustão teria falecido, o hospital em que ele se encontra internado emitiu a seguinte nota: Boletim médico, São Paulo, dia 22 de março. O paciente Fausto Silva segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein em apartamento, após passar por um transplante de rim, realizado agora no dia 26 de fevereiro. Então a gente já está aí com praticamente quase um mês. O paciente vem sendo submetido a sessões de hemodiálise e aguarda a adaptação do órgão e recuperação da função renal. Está consciente, conversa normalmente e respira sem ajuda de aparelhos. Um mês de transplante e o rim não está funcionando. Esse transplante do Faustão deu errado, o rim que ele recebeu é ruim. Vem comigo que a gente vai ver as minhas impressões a respeito desse caso. Eu não integro a equipe médica que está vendo o Faustão, mas eu vou dar a minha impressão dessa notícia. Bem? Oi, meu nome é Adriel, sou médico nefrologista e o que está acontecendo com o Faustão é uma função tardia do enxerto, que é definida quando o paciente já precisa de diálise logo na primeira semana após o transplante. E essa condição é comum. Isso pode acontecer em até 50% dos casos, 60% dos casos. Depende muito da estrutura que existe montada naquela localidade, como é naquele país, como é o transplante é visto naquele país. Isso vai variar de país para país, de localidade para localidade. A nossa realidade no Brasil é uma taxa alta. E doutor, o que aconteceu? O que pode estar relacionado aí para que o Faustão demore a pegar o rim ou para que aqui no Brasil tenha uma taxa tão alta? São 3 pontos. A gente vai definir entre o doador, o receptor e o órgão específico e os cuidados. Sobre o doador, aqui importantíssimo. O doador tem características que para nós são importantes. Se a gente for levar em conta, por exemplo, alguns dados, idade, com a idade mais avançada, com doadores com idade avançada, aumenta o risco disso acontecer, porque provavelmente o rim tem características que são ruins, efeitos da idade. Paciente que tem uma creatinina, no momento em que ele teve a morte dele decretada um pouco mais alta, também chama atenção para isso. Creatinina mais alta chamaria atenção para uma lesão já pré-existente nesse rim. Pacientes que têm hipertensão, pressão alta, diabetes, essas condições, pressão alta e diabetes, chamam atenção para alterações antigas naquele rim, mesmo que a creatinina estava normal no momento em que foi feita a captação, a retirada do órgão daquele paciente que recebeu a morte encefálica, né, que teve a morte encefálica decretada. Então, essas são as características do doador. As características do receptor, que é de quem está recebendo, no caso em questão do Faustão, pode ser que tenha alguma dificuldade no uso dos anticorpos, dos imunossupressores, alguma espécie de rejeição, isso tem que ser avaliado, algum tipo de incompatibilidade que está sendo percebida agora. Não dá para a gente dizer, isso realmente tem que estar no acompanhamento, está vendo o Faustão ali, está vendo o que está acontecendo, às vezes até com indicação de biópsia desse rim que ele acabou de receber. E o terceiro ponto, que é esse que eu quero aqui conversar com vocês, a qualidade, a forma como é feito o transplante, o processo de decisão. Isso envolve tanto comunidade quanto equipe, estrutura, os hospitais, a logística. Isso é importantíssimo. Pacientes que a gente faz o transplante, né, faz a captação, pega aquele órgão e ele demora a chegar no paciente que vai receber, tem uma chance maior disso acontecer também. Quanto maior o tempo em que passa esse órgão no transporte, é pior. E a gente fala desse tempo de isquemia fria, que é nada mais do que o tempo em que falta oxigenação, falta sangue para aquele órgão e ele é mantido em temperaturas mais baixas. O rim tem um tempo, ele precisa ser feito rápido, a gente precisa realizar antes. Quanto mais rápido, melhor. Você vai vendo, passou 20 horas, passou 30 horas, esse rim vai ficando cada vez mais fraco e aumentando a chance dele não funcionar de forma adequada, chegando até às vezes a inviabilizar o transplante, se passar muito tempo. Nesses que a gente diz em respeito ao órgão, que é o terceiro ponto que eu estava te dizendo, é que transplantes que são realizados, por exemplo, em pacientes que a captação, o paciente faleceu fora do estado e o paciente recebeu, por exemplo, o paciente que faleceu em São Paulo e ele vai receber, né, a doação no Acre.
o translado, a demora, tudo isso é uma logística muito grande. Essa demora para realizar o transplante aumenta a chance disso acontecer. Esse é o tempo de isquemia fria, e esse é importantíssimo. Combinado? Então a gente precisa ter uma logística melhor de transporte, de armazenamento, de logística em relação à captação e chamar os pacientes, a própria comunidade, todo mundo tem que entender essa circunstância. Aqui, eu vou te dizer, quanto mais tudo isso acontecer, esses efeitos negativos, pior vai ser o desfecho para o próprio paciente. Doutor, então você está dizendo que o Faustão tem um risco aí? Tem. Quanto mais tempo demora esse rim para pegar, pior é. Certinho? Você sabia disso? Você sabia que era tão frequente isso acontecer? Se não, eu peço, né, que se você se sentiu com informações novas, que deixe sua curtida, seja um inscrito no meu canal e compartilhe o sininho. Eu vou mandar para você mais notícias nesse formato. Nós ficamos desejando aí a recuperação do Faustão e que esse rim funcione logo. Mas eu queria demonstrar nesse caso para você que isso pode acontecer, que é muito frequente aqui no Brasil e que a gente precisa melhorar em vários aspectos. Combinado? Forte abraço.